Fala galera, beleza? Aqui é o Franco do MCC e nós vamos tratar sobre a reforma política que foi aprovada essa semana. Os deputados entraram em consenso em alguns aspectos da campanha eleitoral, tais como fundo partidário, propaganda e teto de gastos. Como é que ficou a questão das doações para a campanha eleitoral? Os repasses de pessoas jurídicas continuam proibidos. Além das formas tradicionais de doação, quais sejam cheque, dinheiro e depósito em conta, também se autorizou a realização de vaquinhas online para financiamento da campanha. As vaquinhas elas podem se iniciar a partir do dia 15 de maio e, acaso a candidatura não se confirme, esse dinheiro tem que ser devolvido aos doadores. As empresas responsáveis por essa vaquinha têm que divulgar o nome dos doadores e a quantia que foi doada. E no caso dos candidatos que quiserem se autofinanciar, como é que vai funcionar essa questão? O candidato que quiser se autofinanciar pode fazer de forma integral, ou seja, não há um limite com relação a isso. E com relação ao teto de gastos, como é que ficou? O critério utilizado é o do cargo. Por exemplo, campanha de presidente, 70 milhões de reais. Campanha para governador, de 2,8 milhões de reais até 21 milhões de reais, dependendo do número de habitantes daquele estado. Campanha para senador, de 2,5 milhões de reais a 5,6 milhões de reais, dependendo do número de habitantes daquele estado. Eleição para deputado, até no máximo 2,5 milhões de reais. Quanto ao sistema eleitoral, a partir de 2020 ficam vedadas as coligações para disputa de cargo de vereador e deputados, as esferas estadual, federal e distrital. Com relação à prestação de contas dos valores recebidos, o candidato que se valida a vaquinha e deverá prestar as contas imediatamente. Agora, nos demais casos, as contas deverão ser prestadas em até 72 horas do recebimento daqueles recursos. A propaganda na internet ela continua proibida, porém a lei possibilitou o impulsionamento de publicações em redes sociais e em sites de busca. Ficou proibida a utilização de robôs que criam perfis falsos para divulgar informações aí nas redes sociais e na internet. Com relação aos debates eleitorais, a lei ficou um pouco mais branda. Ou seja, aquele partido que possui no mínimo 5 deputados, ela tem o direito de participar dos debates na televisão e no rádio. Foi criado um fundo para a manutenção dos partidos. Esse fundo possui valor de 888,7 milhões de reais e esse valor também pode ser utilizado nas campanhas eleitorais. Também foi criada a cláusula de desempenho. O que é isso? Para o partido conseguir acesso ao fundo partidário e à propaganda na TV e no rádio, o partido tem que ter conseguido pelo menos 1,5% dos votos válidos para deputado federal em pelo menos 1/3 dos estados da federação. Em relação às multas, ficou definido o seguinte: não só as dívidas eleitorais podem ser parceladas, mas também as derivadas de condenações, como as da Operação Lava Jato. Não devemos esquecer também do fundo para financiamento das campanhas eleitorais, no total de 2 bilhões de reais. Tá bom, Franco, você me deu várias informações aí acerca da reforma política. Mas e aí, quais são as críticas em relação a ela? A primeira crítica é justamente com relação ao custo que isso vai gerar para o contribuinte. Será que seria interessante, nesse momento de dificuldade econômica do país, imputar ao Estado a obrigação exclusiva de financiar as campanhas eleitorais e a manutenção dos partidos? Outra crítica refere-se à questão da possibilidade de renovação política. Vocês acham que essa forma de distribuição de recursos proposta vai facilitar essa questão da renovação? Nós entendemos que não. Vai possibilitar a manutenção dos partidos que já estão no poder e dos velhos políticos. Outra crítica é com relação aos valores astronômicos para financiamento de campanha e manutenção de partido. Já que nós temos recursos muito mais avançados hoje em dia, por que nós não podemos utilizá-los para diminuir expressivamente o custo dessas eleições? É isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção e fiquem atentos que nos próximos vídeos eu vou tratar de alguns pontos aí da reforma trabalhista. Alguns pontos que podem interessar a maioria das pessoas aí que nos acompanham no nosso canal. Valeu? Obrigado!